Além Deus, amados irmãos, que a benevolência do Espírito Santo repouse sobre nós. Oh, meus irmãos, hoje vamos fazer esse áudio para a edificação do corpo Mashiach. Afinal, o que o Criador quer de nós, meus irmãos? Se nós pegamos as Escrituras para podermos entender o que o Criador quer de nós, a própria Escritura vai se interpretar por ela assim. Se nós perguntarmos o que é que diz, o que é que o Criador realmente quer de nós? Se nós vamos no livro de Oséias 6, versículo 6, vai dizer assim: porque eu quero compaixão e não o sacrifício, e o conhecimento do homem mais do que holocaustos. Mas eles tropeçaram e conserto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, o Criador aqui, ele diz que não precisa dos nossos sacrifícios, não precisa de nossos holocaustos, não precisa dessas coisas. E ele também vai mais uma vez falar para o povo Israel: eles fizeram reis, mas não por mim, construíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si e para serem destruídos. E também no Oséias 13, versículo 2, vai dizer assim: e agora multiplicaram pecados da sua prata, fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem os homens que sacrificam, beijem os bezerros. O nosso Criador se ira cada vez mais com nossas obras. Quando nós vamos no Oséias 10, 4, o Criador vai dizer assim: multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá juízo como erva peçonhenta nos regos dos seus campos. Se nós voltarmos no mesmo Oséias 10, no seu versículo 2, vai dizer: o seu coração está dividido. O coração de quem? De Israel. Por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as suas estátuas. Meus irmãos, afinal, o que o Criador quer de nós? Se nós, meus irmãos, vamos fundo às Escrituras Sagradas, vamos entender que o nosso Pai não quer muita coisa de nós. Ele quer amor e adoração. Mas nós somos tão complicados que carregamos tanta imundícia nas nossas costas e achamos que assim estamos agradando o Pai. É por isso que aparecem homens maldosos, chamados profetas, chamados apóstolos, chamados pastores. Esses homens cruéis, que a vida deles é lapidar-se nas costas dos pobres, dos inocentes, que vendem a fé como se fosse mercadoria, e aproveitam-se da humanidade, porque nós não entendemos o que o Criador precisa de nós. Se nós vamos no livro de Matitial, no seu capítulo 28, versículo 19, vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos todas as nações, imergindo-os em nome de Yahshua, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Mashiach veio claramente nos dizer o que nós precisamos fazer para agradar ao Eterno. Em 1 João 5,2 vai dizer assim: assim sabemos como amamos os filhos de Yahweh, amando Yahweh e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Yahweh, em obedecer os seus mandamentos. Meus irmãos, e depois vai dizer: e aos seus mandamentos não são pesados. Amados, os mandamentos do nosso mestre Yahshua são leves. Os fardos do Mashiach não são pesados, mas os fardos desses homens aí, os fardos da idolatria, são pesadíssimos. Nós não conseguimos carregar. Vai dizer ainda a palavra: o que é nascido de Yahweh vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, é a nossa fé. A vitória de que vence o mundo é a nossa fé, é a obediência nos mandamentos do nosso Pai.
Nem todo aquele que diz Yau, Yau, entrará no reino dos Shemaíns, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Amados, nós não podemos encontrar este fardo leve do Mashiach e depois voltarmos a carregar fardos pesados nas nossas costas. Nós estamos livres no Mashiach. Nós estamos livres no Mashiach. Não precisamos carregar as trouxas do nosso inimigo. É só andarmos em obediência aos seus mandamentos. Em Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Amados, nós somos membros de um corpo. Cada membro do corpo tem a sua função. Então, meu irmão, corra, peça ao Eterno, ora. Vive em abstinência para que o Criador te mostre a sua tarefa no corpo do Mashiach. Todos nós temos alguma habilidade. Qual é a tua função no corpo do Mashiach? Busque a tua função, implemente. Vais pensar que é pequena. Não, é grandiosa para os olhos de Yahweh. Meus irmãos, toda a sua atividade é grandiosa para os olhos de Yahweh. No tempo de Josué, o próprio Moisés disse para Josué, em Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro de lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia. O próprio Masha falou para o Yahusha que ele devia meditar nas ordenanças do Criador, porque só de dia e de noite, e só ele, meditando naquele livro, ele podia cumprir fielmente com tudo o que nele está escrito. Esta recomendação, meus amados, serve para nós também neste momento. Nós que seguimos o Salvador, nós que queremos alcançar o reino, nós queremos lutar para alcançar o Mashiach, nós devemos andar de acordo com os mandamentos do nosso mestre Yahusha. Devemos ir com ele, seguir a ele, viver em obediência ao Criador. O que o nosso Pai quer de nós? O Criador de nós quer apenas amor, adoração, espírito e verdade. Amor e adoração, espírito e verdade. O Pai quer de nós, Ele quer que nós vivamos de acordo com os seus planos. Porque, irmão, você pode fazer seus próprios planos, mas quem vai executar o Eterno? Então, nós devemos dar ouvidos àquilo que o Criador quer de nós. Meus amados. E também o Criador quer o quê? Quer que reconheçamos a Ele como o único Pai. Ele é o único Pai que nós temos. E Ele quer que a gente reconheça isso. Isso está em Êxodo 22, 20, no versículo 2 até... No versículo 2, sim. Ele vai dizer, reconhecer a Ele, o Pai, o único, como nosso Criador. Ele também quer que nós guardemos os nossos corações, as ordenanças, os seus mandamentos. O Criador quer que nós nos amemos uns aos outros. 1 João 3,11. Amemo-nos uns aos outros. O Criador quer que nós confessemos o seu Filho Yahusha como nosso Mestre, o único Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Isto está em 1 Pedro 3:15. E Ele quer que nós confessemos isso nos nossos corações e também confessemos isso pela nossa boca. Ele é o nosso Salvador. Aleluia, louvado seja Ele. O Criador quer que nós propaguemos, o Criador quer que nós preguemos, o Criador quer que nós anunciemos o Evangelho, a boa nova, o verdadeiro Evangelho. O Criador quer que nós anunciemos para os 4 ventos deste mundo, possamos anunciar o seu Evangelho. O Criador quer que nós andemos de acordo com seus propósitos, está em Efésios 4:1 até 2. Andemos de acordo com os propósitos do nosso Pai. Amados, se nós vamos no livro de Provérbios 3, versículo 10, vai dizer, confia no Criador de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Amados, vamos confiar no Eterno com todo o nosso coração e nunca valorizemos o nosso próprio entendimento. Não coloquemos o nosso próprio entendimento acima do entendimento do Pai, porque o nosso entendimento não é nada sem o conselho do Espírito do nosso Pai que habita em nós. Então, meus amados, nós sabemos hoje que o Criador não precisa muito de nós. O Criador quer que apenas o adoremos, o amemos, amemos nossos irmãos e que exaltemos o seu Filho Yahshua em espírito, em verdade. Tudo feito em espírito, em verdade. No nome de Yahshua Mashiach. Fiquem na Shalai, meus irmãos. Eu espero que eu tenha conseguido edificar você. Louvado seja Yahweh. Aleluia.